Ok, vivam, bem-vindos. Toda a gente sabe que as pontes, as estradas, as redes elétricas são infraestruturas. Tratam-se de equipamentos singulares, por exemplo, a ponte sobre o Tejo, ou distribuídas, por exemplo, as estradas nacionais, que são caros, estratégicos e que, por serem úteis a todos, do ponto de vista económico, social e outros, e por serem utilizados por todos, os seus custos são também partilhados por todos, seja através dos nossos impostos, seja através de taxas de utilização. O que talvez nem toda a gente saiba é que a ciência, a investigação, também tem infraestruturas em Portugal, que obedecem mais ou menos a estes princípios. Desde 2014 que Portugal identificou as suas 39 infraestruturas estratégicas de investigação em todas as áreas científicas, incluindo evidentemente as humanidades, e as publicou no designado Roteiro Nacional de Infraestruturas Estratégicas de Investigação. Essas 39 infraestruturas receberam financiamento, cujo ciclo está agora a acabar, e este ano entraram mais 16 infraestruturas para o roteiro. Todo o processo tem vindo a ser coordenado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, Ministério da Ciência e Ensino Superior. Inicialmente, a propósito da Noite Europeia dos Investigadores, que aconteceu o mês passado, convidei 3 coordenadores de infraestruturas nacionais para comigo, que também coordeno uma infraestrutura, conversarmos sobre infraestruturas de investigação. O que é que são, porque é que são importantes para Portugal, onde estão, o que fazem, e é essa a conversa que vamos ter hoje. Passo então a apresentar Adelino Canário, da Universidade do Algarve, e coordenador nacional do EMBRC-PT, European Marine Biological Resource Center, Portugal. Domingos Barbosa, Universidade de Aveiro, é a Universidade de Aveiro, não é? Instituto de Telecomunicações. Instituto de Telecomunicações. E coordenador nacional do Engage SKA, Enabling Green E-Science for Square Kilometer Array. E Rui Fernandes, Universidade da Beira Interior, e coordenador nacional do C4G, Collaboratory for Geosciences. E eu própria, Universidade de Lisboa, coordenador nacional do PRISC, Portuguese Research Infrastructure for Scientific Collections. Nós vamos colocar aqui debaixo do vídeo os links para todas as infraestruturas e também para o roteiro, para poderem, todos os interessados, procurar mais informação. Eu começava por nos apresentarmos mais do que eu já apresentei e as vossas infraestruturas, o que fazem, o que não fazem, onde estão, como é que são úteis para o país, etc. Começava talvez pelo Adelino Canário. Pois, eu sou o diretor do Centro de Ciências do Mar do Algarve, que é o coordenador nacional desta infraestrutura, que é o Laboratório Europeu de Recursos Biológicos Marinhos. Portugal tem três instituições que participam, aliás 4, que participam no MBRC.pt, que é, além do CCMAR na Universidade do Algarve, o CIMAR na Universidade do Porto, o IMAR na Universidade dos Açores e a Universidade de Coimbra, através de uma algoteca, que é uma coleção de algas, microalgas, que é importante para a investigação. Basicamente, como o nome indica, nós disponibilizamos recursos biológicos. Portanto, normalmente são institutos que estão à beira-mar, e o que fazemos é facilitar aos investigadores o acesso a esses recursos. Pode ser, por exemplo, disponibilizar um barco para as pessoas irem a procurar amostras, centros de mergulho para quando é necessário, equipamentos para fazer análises, portanto, equipamentos de diferentes tipos. Claro. Portanto, no fim de contas, isto de facto baseia-se num espírito que existiu na Europa, enfim, e no mundo, porque foi no século XIX, a meio do século XIX, digamos, a intelectualidade interessada na ciência resolveu criar estas estações à beira-mar, onde pessoas muitas vezes do interior podiam ir passar períodos e fazer as suas investigações, tinham lá microscópios e aquários, etc. Portanto, apareceram estações como na Suécia, na França, na Itália, e nos Estados Unidos também, o de Sol e outras famosas. E, portanto, foi este espírito que levou, de certa maneira, precisamente a isto. E um dos objetivos... No fundo, és o sucessor dessas estações, no fundo... É um bocado esse espírito, e nós temos um objetivo que é importante, que é, e eu já conto uma história muito rapidamente, senão levamos muito tempo, mas trazer pessoas que trabalham noutras áreas para fazer, digamos, biologia marinha.
Isto porquê? Porque elas podem vir com uma visão um pouco diferente e, portanto, e também enriquecer-se. Por exemplo, alguém que trabalha, enfim, em coisas, digamos, ligadas à biologia, mas, por exemplo, na Suíça e que resolve fazer, digamos, testar certas hipóteses nas coisas do mar. Eu só vou lembrar uma coisa que aconteceu há uns anos atrás, que foi um grupo precisamente ligado à medicina, trabalhava em virologia, e a virologia hoje é muito importante, como sabemos, por causa do Covid, trabalhava em virologia e que, no âmbito de um destes projetos de infraestrutura que nós tivemos, foi até ao Chile, e, portanto, retirar umas amostras lá junto à costa. Normalmente, para separar vírus de bactérias, utilizam uns filtros de 250 micrómetros. O que eles eram um bocado ignorantes sobre o assunto, o que fizeram foi pegar na água no total e simplesmente analisar aquilo. Então o que é que descobriram? Descobriram os chamados megavírus, que são tão grandes como bactérias, e portanto, quando as pessoas, classicamente, faziam as análises às amostras, enfim, separavam as bactérias, mas na realidade eles também estavam a eliminar alguns vírus. Claro, o olhar não estava treinado para procurar, não é? Exatamente, e portanto esta questão, digamos, da interdisciplinaridade e portanto, das pessoas poderem fazer viagens a outras disciplinas é muito importante. Eu penso que isto aqui já dá uma ideia, de facto, da importância que têm estas estruturas à beira-mar, e enfim, evidentemente os navios também são importantes e outras coisas do género. Esta é a minha introdução. Sim, mas Adelino, e quantas pessoas, quer dizer, tu podes nos dar uma ideia, uma estimativa mais quantitativa, quer dizer, e dos países que procuram a tua infraestrutura? Tua, quando eu digo tua, sim, é de todos, portanto, não é? Lá está, é de todos. Posso dizer um pouco mais. Portanto, o MBRC Portugal faz parte de uma infraestrutura europeia, que é o MBRC ERIC. Portanto, o ERIC é um estatuto europeu que é dado a umas infraestruturas com determinados requisitos. E fazem parte de novos países, incluindo Israel, Noruega, França, Itália, Reino Unido, Espanha, Portugal, não sei se falei algo, Bélgica, portanto, neste conjunto, nós somos uma infraestrutura distribuída, nós só em Portugal somos 4, os outros países têm muito mais, e, portanto, há muita gente envolvida. Enfim, qual era a pergunta que querias fazer? Era dar-nos uma ideia dos países. Tem uma dimensão bastante significativa, e só queria dizer que, para terem uma ideia, também há uns aspectos, já agora falo também nisto, um dos aspectos quando isto envolve vários países, é que as pessoas movem-se de um país para os outros. Portanto, nós aqui portanto, em Faro recebemos muita gente todos os anos que vem fazer os seus projetos. Nós tivemos um projeto entre 2009 e 2014, portanto, para financiar estas visitas de pequenos grupos durante 3, 4 semanas, e nesse projeto já foram publicados, aliás, foi o projeto que financiou a tal história que eu estava a falar há bocadinho sobre o vírus, foram publicados mais de 500 artigos até hoje. Incrível! Que é absolutamente incrível, ou seja, este tipo de apoio serve para alavancar, para testar ideias novas, etc., com um impacto absolutamente astronómico. E não pensa que é um artigo, que são artigos quaisquer, nós temos artigos publicados na Science, Nature, PNAS, todos os grandes jornais multidisciplinares. Portanto, de facto, o impacto é gigantesco a nível, e para não falar também, o impacto a nível local. Porque, por exemplo, no nosso caso, nós estamos no Algarve, e, enfim, pelo menos o CCMAR está no Algarve. E aqui só se pensa em turismo. Aliás, para os portugueses não existe ciência no Algarve, a única coisa que existe é sol. Pois, é verdade, tens razão. Sim, é verdade. E na realidade... Aliás, o Domingos e o Rui também vão ter experiências semelhantes nos locais onde estão. Mas é só para dizer o quê? Que o nosso apoio que nós damos aqui às empresas, e inclusive à criação de novas empresas, é muito importante, porque uma economia que é 80% baseada em turismo, isto permite ter outras saídas. Claro. Domingos, conta-nos lá um bocadinho sobre o Engage SKA. Conta-nos lá o que é que faz e onde é que existe. Olha, estás mute, não te rales, estás mute. Eu estou sediado no Instituto de Telecomunicações, aqui em Aveiro. E o Engage SKA é, na prática, uma resposta à grande infraestrutura europeia chamada SKA, Square Kilometer Array, que é um radiotelescópio
cujo nome indica precisamente que terá uma área sensivelmente do quilómetro quadrado. Portanto, a área integrada coletora de fotões que vêm do universo. E, portanto, é um radiotelescópio distribuído com centenas de antenas na África do Sul e milhares de pequenas antenas na Austrália. Todas essas então, antenas... a tua infraestrutura não está em Portugal. Explica lá isso melhor às pessoas. O nosso alvo não está em Portugal, mas nós fazemos um serviço para essa infraestrutura e catalisamos um conjunto de coisas. Como a nossa comunidade radioastronómica é relativamente pequena, nós agregamos várias instituições, fomos buscar a massa e alinhamos isto com as valências que Portugal tem diferenciadoras. Obviamente, quais são as diferenciadoras? O nosso posicionamento estratégico e o Sol. Pois. E, portanto, porquê? Nós somos um país na ponta da Europa, somos a entrada dos grandes cabos submarinos que transportam a informação digital proveniente de vários continentes. Portugal é o país, aliás, com a maior ligação de cabos submarinos do mundo, ligado a todo o continente, a todos os continentes, à exceção da Antártida. Uau. É notável. E, portanto, tem aqui uma gateway, uma porta de entrada de todos os terabits que são produzidos por todo o mundo, na América do Sul, em África, na Oceania, etc., que vão para os centros de processamento e centros de decisão na Europa. E isto é um aspecto que eu irei já explicar porque é que é importante. E a outra questão é o Sol. E o Sol, o que é que nos permite? Permite-nos desenvolver um conhecimento notável e uma massa crítica muito avultada, desde a investigação até ao nível industrial na área da energia. Nós somos, Portugal, campeões em energias renováveis. Essas energias renováveis que as pessoas veem, é isso? Os painéis solares e essas coisas? Exatamente. Ora, o que acontece é que essa infraestrutura gigantesca que vai ser construída no Hemisfério Sul, na África do Sul e na Austrália, com essas antenas todas, vai precisar de estar ligada aos grandes centros de processamento. O projeto em si vai produzir cerca de 4 vezes a informação que circula na internet hoje. Portanto, há todo um conjunto de centros de dados, centros de processamento, centros de computação na Europa, na Índia, na China, que vão receber esses dados e, portanto, todo o tecido digital que vem da África e da Oceania será muito importante. Portanto, e aqui estamos a falar de dados concretamente? Dados de monitorização de todo o céu. O projeto vai observar todos os dias todo o céu do Hemisfério Sul. E, portanto, significa estrelas, sistema solar, galáxias, respondendo a uma série de conjuntos de problemas de física fundamental e observando também as coisas que o ser humano tem lançado lá para cima e que são cada vez mais, como nós temos ouvido falar com a SpaceX, as megas constelações, etc. Portanto, há todo aqui um interesse muito grande. Por outro lado, como estas infraestruturas são construídas em sítios inóspitos e sem grandes infraestruturas, vão ter que ser alimentadas com a energia que lá existe. E ninguém vai construir uma central elétrica e estender um cabo de cobre até lá. Portanto, vamos ter que incorporar as energias produzidas localmente, em particular a energia solar, e Portugal tem o mesmo regime de iluminação que a África do Sul e a Austrália, exceto que estamos desfasados 6 meses, porque estamos no hemisfério norte. E, portanto, nós temos condições ótimas para testar todo o regime de produção elétrica, de operação do telescópio, instalando infraestruturas piloto aqui em Portugal e, ao mesmo tempo, colocando as nossas infraestruturas computacionais inseridas na chamada Rede Nacional de Computação Avançada ao serviço do projeto a nível europeu e ao serviço da comunidade científica nacional. Né? E, obviamente, terá aqui alguns interesses adicionais. E, portanto, nós temos tirado partido. O que é que conseguimos com isso? Trazer um conjunto de indústrias que, de outra forma, teriam imensa dificuldade em penetrar nos mercados industriais e científicos de valor acrescentado no Hemisfério Sul, podem, através de nós, testar os seus produtos e as suas competências e formar pessoas precisamente para isto. Portanto, indústria, desenvolvimento industrial, contributo para a inovação, também exatamente. Nós temos contado com a colaboração. Quer dizer, desenvolvimento local, regional e nacional. Exatamente. E o que é que conseguimos?
conseguimos trazer algumas das indústrias que, de outra forma, por exemplo, a Critical Software acabou por usar as nossas infraestruturas e conseguiu contratos noutras organizações científicas, tirando partido daquilo que nós lhes oferecemos, a um custo muito mais baixo do que se tivesse que alocar os seus recursos via Amazon ou Google, por exemplo. Claro. Conseguimos que... Sim, a gente não quer dar dinheiro a esses bilionários, pelo amor de Deus. Exatamente. E conseguimos trazer empresas como as Visabeiras Globais, o universo da energia que gravita à volta do Inesctec com a EDP Renováveis, a Voltal, etc. Portanto, conseguimos fazer aqui algumas coisas interessantes. E, sobretudo, conseguimos ajudar a região centro, neste caso, em particular aquela zona das aldeias do Xisto, onde nós temos instalações piloto e temos radiotelescópios. Conseguimos ajudá-los a fazerem uma certificação Dark Sky, porque o céu lá é ótimo. E, portanto, isto tem um duplo interesse. Portugal ainda tem muito céu Deep Sky, não é? Exatamente. No fundo, é esta industrialização tardia que Portugal teve no século XX e a migração forçada e acelerada da população do interior para o litoral, para esta faixa de 50 km que vai de Viana do Castelo até Setúbal, e também ali na costa algarvia, não é? De Lagos até Faro, ali está tudo concentrado. Faz com que muitas das zonas do interior de Portugal tenham muito pouca presença humana, tenham baixa densidade populacional. A densidade de micro-ondas, de telemóveis é muito baixa, portanto, para observar as ondas rádio, mas também a densidade de luz artificial é poluição, o que eles chamam poluição luminosa, não é? Exatamente. E o céu, descobrimos nos últimos anos que é também um ativo natural e é também um ativo económico. E, portanto, juntamos fonte de agregador de turismo. Há pessoas que viajam para todo o mundo para ver os últimos céus, os últimos deep skies. Exato. E no Alqueva há hotéis. O Alqueva foi pioneiro e, portanto, que é uma reserva. O Alqueva até tem lá um observatório, muito giro, um observatório astronómico. Vou ver se encontro o nome que agora não me lembro, mas depois ponho na descrição. É o observatório do Alqueva, Dark Sky Alqueva. Isso, e o Dark Sky Alqueva, exatamente. Exato. E depois nós, fizemos uma parceria com a região, tiramos partido das experiências que lá estávamos a montar, ajudamos com um conjunto de parceiros, e nasceu o Aldeias do Xisto Dark Sky, certificado pela Fundação Starlight, que obedece... Olha, aqui fica, senhores ouvintes, a próxima vez que forem às aldeias, as maravilhosas aldeias de Xisto, procurem o Dark Sky, e já estão a ver como estão a utilizar as infraestruturas de investigação, mesmo sem serem top scientists. Exatamente, exatamente. E isso foi muito importante, porque há pessoas que vão e tiram partido da gastronomia, do pacote integrado, não é? Da natureza, os passeios na natureza, o ar puro e o céu estrelado. E nesta zona do Dark Sky, o centro, e o Rui Fernandes, como geofísico, sabe perfeitamente isto, o centro do país tem pelo menos 50% do céu limpo durante todo o ano. Portanto, é notável aquilo que se pode fazer. E este ativo natural, isto é interessante, foi reconhecido pela Unesco e pela Organização Mundial do Turismo. E neste momento, estas certificações da Dark Sky são um contributo para a sustentabilidade económica de populações de montanha, por exemplo. E um ponto muito interessante que tu sublinhaste e que me parece, agora até na passagem para o C4G, para ver se o Rui também dá este ângulo, que é o impacto na sociedade, não é? Quer dizer, a questão do envolvimento dos cidadãos e alteração, não é? Transformação da sociedade para cidadãos mais letrados cientificamente, mais informados e, por isso, mais conscientes da sua participação democrática, de justiça social, de igualdade, etc. Não é? Passamos Exato. E, no fundo, o que é que conseguimos? Apesar de ser um projeto muito complexo, o SCA, nós queremos democratizar o acesso a esse projeto e, através da região onde estamos, para todo o país, fornecer recursos e as pessoas conseguirem aceder de uma forma mais simples possível a recursos de forma democrática. Portanto, contribuir claramente para o avanço da sociedade. Claro, mas para isso alguém tem que pagar, e quem tem que pagar são os organismos públicos, não é? Tal e qual como as estradas, as pontes... Obviamente, isto é muito tributário do financiamento inicial que cria apostas de longo prazo
e com essas apostas no longo prazo é que é possível gerar depois efeitos multiplicadores, Claro, vão trazer as claro, empresas, as claro, comunidades municipais e por aí fora. claro. A administração local. C4G, Rui, fala-nos lá um bocadinho do que é o Collaboratory for Geosciences. Ana, é como o nome diz, na verdade nós até nos adiantámos um pouco a uma das atuais apostas na ciência em Portugal ao falar dos colaboratórios. Isto foi um nome que também está um pouco na A primeira moda. vez que eu ouvi foi convosco. Exato. Os colaboratórios. Eu diria que o nosso ministro nos copiou, ainda nos está a dever aqui algumas royalties. Exato. Sim, mas o colaboratório, na verdade, o C4G é talvez uma das infraestruturas distribuídas. Quando falavas há pouco realmente de podermos estar a cobrir e estar espalhado por todo o país, é uma das maiores infraestruturas em termos porque somos 15 parceiros, basicamente de quase todas as regiões do país. E pronto, com sede na Universidade da Beira Interior, na Covilhã. Portanto, nesse aspecto, a UBI desde o início que se mostrou disponível a acolher portanto, esta infraestrutura de investigação. E portanto... E o que faz? O que é que nós faz, Rui? Geociências quer dizer muita coisa, desde a geofísica, exatamente, a geologia. Explica-nos lá. Nós, exatamente, como o nome... portanto, geociências pode ser geofísica, geologia, geodesia, sismologia, portanto, pegando aqui em áreas mais do conhecimento. Basicamente, nós focamos na terra sólida, ciências da terra sólida, e nesse aspecto também inclui os oceanos, porque na verdade o que está por baixo d'água é terra. Também. Portanto, temos a geomatemática, a geoquímica, a vulcanologia. A vulcanologia, sim. Na verdade, por exemplo, um dos primeiros projetos agregadores do C4G foi um projeto que seguiu à erupção do vulcão do Fogo em Cabo Verde, em que se foi demonstrada a mais-valia de uma infraestrutura como esta, porque permitiu em poucas horas a recolher colaborações de diversas instituições, porque nós não somos, portanto, temos instituições ligadas à academia, às universidades, como a Universidade do Interior, a Universidade de Aveiro, a Universidade de Coimbra aqui na região centro, a Universidade de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade de Évora, mas também temos o IPMA, que é o nosso Instituto Nacional, não é? De Meteorologia da Atmosfera, que neste caso particular se dedica do mar e da atmosfera. Mar e atmosfera, sim. Exatamente, meteorologia era de antes, que se dedica, mas que neste caso falta-lhe lá também a terra, porque na verdade o IPMA, uma das maiores componentes do IPMA é também a parte, por exemplo, de geofísica e de observação geofísica. Sim. Aliás, historicamente, quando foi criado nos anos 40, ele tinha também essa componente muito forte, o Instituto de Meteorologia, na altura. Sim, tradicionalmente... Estão muito ligadas, não é? Estão muito ligadas. Sim, sempre estiveram ligados, mas também temos, por exemplo, o LUNEG, que é o Nacional de... Mas o que é que faz o C4G? Recolhe dados quer dizer, que benefício é que traz à comunidade científica? A maior ligação traz, por exemplo, o nosso, e quando eu falava, por exemplo, da vulcanologia, embora em Portugal não haja tantos vulcões assim ativos, por exemplo, o nosso vulcão do Escapelinhos, o ponto mais alto, o Pico, é um vulcão que ainda está ativo,
Quem tiver a coragem de lá subir, pode... Olha, eu já subi, não sabia isso, ouviste? Eu já subi o pico. Até não colocaste a mãozinha lá no piquinho, a sentir o calor. Quando era nova. Mas se metendo lá a mão, lá nota-se o calor que emanado. Não, e nos Açores, claro. E o vulcão dos Capelinhos é história, é muito recente, para a maior parte, quer dizer, já não era, provavelmente nenhum de nós se lembra, mas, portanto, há muitas pessoas ainda que pronto, que se lembram, claro, e há registros fotográficos em filme, em tudo, não é? Exatamente. E ainda há pouco tempo também na zona da Serreta, na Terceira, portanto, essencialmente os Açores, ainda tem muitos locais ativos. E, portanto, esses riscos e a sismologia, a parte Claro. E depois a outra componente também muito importante e também forte na nossa aqui é também a parte que dizem em relação aos nossos recursos, nomeadamente recursos minerais. Claro. E nesse aspecto... Olha, os lítios e essa coisa agora que está a levantar grande polémica. Exatamente. As minas, isso. E portanto, e nós nesse aspecto, também o que é que nós podemos ajudar? Como eu digo muitas vezes, as infraestruturas, e nós não fazemos ciência, mas podemos apoiar e devemos, o que nós fazemos é apoiar que se faça ciência. Damos acesso, não é? Acesso a dados, acesso a equipamentos, acesso a expertise, acesso a expertise, isso. Exatamente, é muito know-how e é nesse aspecto que é essencial, por exemplo, nestas áreas, e somos agregadores desse conhecimento e desses serviços e desses produtos. Em vez das pessoas andarem a procurar em cada lado, não, a nossa maior função é, na verdade, organiza, não é? Olha, e facilitar o acesso a todos esses conjuntos. Um dos grandes contributos, digamos, das infraestruturas, das tais 39 mais 16, não é? Das infraestruturas que foram decididas pelo governo português como sendo estratégicas para o desenvolvimento do país a nível, em N dimensões. Um dos contributos mais recentes foi durante a pandemia, não é? Durante a pandemia, vocês sabem, com certeza conhecem exemplos, em que as infraestruturas se mobilizaram para, no fundo, contribuir, aliás, como toda a comunidade científica, não é só as infraestruturas, tá? É preciso dizer, se não foi só toda a comunidade científica se mobilizou e muito rapidamente para poder, enfim, alinhar-se com parceiros internacionais e nacionais para poder, no fundo, dar a resposta às perguntas, as perguntas fundamentais, não é? Sobre este novo vírus que nos, enfim, ainda hoje nos chateia, digamos assim. Mas quem é que, não sei se o Domingos quer falar um bocadinho sobre isso, sobre a questão do contributo, não é, genérico das infraestruturas para o Covid, e isso tem implicações diretas na vida das pessoas, não é? Com certeza. Obviamente aqui há duas componentes muito fortes de combate à pandemia, que tiveram um contributo enorme das infraestruturas, e não é só enorme, é estratégico. Obviamente as infraestruturas mais ligadas à experimentação biológica e da saúde tiveram os seus meios alocados. Por exemplo, nós todos sabemos a contribuição das infraestruturas da saúde para os testes serológicos e a produção em Portugal de condições para nós sermos autónomos no teste à população, não é? Isso é uma vitória da ciência em Portugal e, consequentemente, também tem consequências industriais, porque dota depois uma passagem para a indústria de um produto novo, muito mais barato, eficaz e produzido em Portugal. E gerador de emprego. Isto tem que ser sublinhado. Isto é um contributo enorme da ciência a vários níveis. O segundo é, obviamente, aquilo que a ciência necessita, por um lado, para a produção de medicamentos e das vacinas, que implica imensa simulação, não é? Portanto, o teste não se pode testar in vitro logo tudo, porque demora tempo, podemos acelerar isso com os computadores. E, ao mesmo tempo, tem o outro que é a estimativa da evolução da pandemia
que medidas é que as autoridades de saúde deverão tomar e fasear e planear para os próximos meses. A política, meses, digamos assim, as políticas de saúde. Combate à pandemia e a política de gestão de todas as outras doenças que continuam a existir. E as infraestruturas computacionais, por exemplo, entraram a jogo e foram requeridas pela Administração Pública Nacional. A Fundação para a Ciência e Tecnologia apoiou isso e em 15 dias montou-se um concurso em que as equipas científicas puderam dispor das infraestruturas de investigação digitais para acelerarem políticas públicas de combate à pandemia. Cálculos, estamos a falar de quê? É porque as pessoas usando métodos de simulação de novas proteínas, etc. e por aí fora. Isso. Nunca se falou tanto é curioso porque nunca se falou tanto, não é só em Portugal, de ciência como agora, não é? Nunca se falou tanto de ciência como agora. Mas também nunca houve tanta má informação, misinformation, não é? Sobre ciência e as pessoas acompanham, mas às vezes não sabem bem. É isso. E, portanto, as pessoas percebem que há N frentes de ataque ao Covid, não é? Desde a parte matemática, estatística, projeções, modelos, à parte de imunologia, à parte das vacinas, do tratamento, que é uma coisa que se fala menos, mas o tratamento, não é? E, portanto, aquela dimensão que estás a falar agora em particular é precisamente a dos modelos, é isso, não é? Para poderem informar os políticos. Exatamente, para ajudar os decisores políticos a tomarem opções válidas, portanto, suporte, não é? De suporte da saúde e da vida, no fundo estamos a falar de vidas das pessoas. Isto é muito importante. Isto também tem consequências. É que isto é muito importante e, como tu bem disseste, nunca se assistiu a uma tão grande campanha de desinformação simultânea e, portanto, esta alocação de recursos científicos é extraordinária até para mostrar a essa desinformação o quão má ela é e que não nos leva a lado nenhum. Claro. Eu não sei se o Adelino ou o Rui têm também uma experiência, certamente os dados biológicos, não é? E posso falar também porque, enfim, a nossa infraestrutura não falei, mas falo noutra altura, também não é grave. Agora dou-vos, pelo amor de Deus, por cortesia, a primazia da conversa. Noutra altura falarei do prisco, mas evidentemente dados biológicos, sejam encerrados em coleções, sejam dados, metadados, são importantíssimos, sejam marinhos, sejam não marinhos, são importantíssimos para as pandemias e para o estudo das pandemias. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos vírus de Hong Kong, nos anos 60, etc., que foi com base em ratos, agora estou a puxar sardinha ao museu, com base em espécimes preservados em museus, que se conseguiu clarificar que não era bem aquela estirpe, mas que era outra, etc. Portanto, a acumulação de dados, nós nem sempre conseguimos prever as questões de investigação do futuro, não é? É por isso que as infraestruturas são importantes, porque elas ficam, mas a investigação e as linhas de investigação vão variando ao longo do tempo. Neste momento é importantíssima a investigação sobre a pandemia, e eu não sei se vocês têm mais exemplos de contributos importantes, Adelino. Eu podia dar, aliás, exemplos bastante simples e práticos, não é? Quer dizer, se bem se lembram, quando começou a pandemia, um dos problemas que houve inicialmente era detectar, inclusivamente, portanto, ter testes para conseguir detectar o vírus, não é? Porque uma das coisas que aconteceu imediatamente é que houve uma necessidade urgente de reagentes, inclusivamente coisas tão simples como álcool, portanto, produção das soluções que permitem desinfetar, etc. E, primeiro, foi só aos centros de investigação e rapar aquilo que havia imediatamente para se poder preparar essas soluções. E sobretudo por iniciativa do IMM, Instituto de Medicina Molecular. Desenvolvimento de reagentes que existiam em Portugal, portanto, que era possível juntar e, portanto, para Portugal está-se iniciar imediatamente a testar, porque a tecnologia em si, digamos, é relativamente simples atualmente, todos os laboratórios fazem PCRs, mas era preciso juntar, portanto, esses reagentes, porque de repente houve uma necessidade brutal, não é? Portanto, porque o vírus era novo, quer dizer... O vírus era novo e não havia materiais suficientes e toda a gente no mundo andava à procura do mesmo. À procura do mesmo. Exato. E portanto, eu penso que aí foi
e tem sido até agora, e aliás, eu devo dizer o seguinte, eu acho que simplesmente, mesmo atualmente, em que temos tivemos um aumento bastante grande, esta nova onda, eu penso que não foi utilizado suficientemente a capacidade instalada. Portugal, na minha opinião, não está a testar o suficiente, devia testar mais. Pois não, até porque não há um decalagem com os números de mortes, não é? Exatamente. Portanto, isso significa... E penso que, porque se formos ver a proporção, o rácio entre o número de testes e o número portanto, de pessoas que são detectadas com vírus, é à volta dos 10 a 15%, que é um valor muito elevado. E, portanto, significa que é necessário fazer mais testes, porque há muito mais gente. Muito mais gente. E a chave do negócio aqui é detectar precocemente. E, portanto, nós detectarmos essas pessoas que evidentemente não estamos a detectar, porque só estamos a apanhar 10 ou 15%, quer dizer que há muito mais pessoas que não estamos a detectar. Se fizéssemos isso, é evidentemente que conseguimos controlar muito mais e de uma forma muito mais barata, ou seja, o impacto socioeconómico que tem seria muito menor. Eu acho que escala. Exatamente. Acho que nós temos capacidade para fazer muito mais e não estamos a fazer. Por que é que tu achas que isso acontece? Há um divórcio, há um abismo entre... Eu penso que há aqui uma questão também organizacional, às vezes também, se calhar, embora Portugal já seja um país com uma taxa de conhecimento elevada e com uma taxa de literacia científica, pelo menos teoricamente, elevada, eu penso que há, por parte, digamos, de alguns responsáveis, algum desconhecimento e, portanto, não conseguem ver estrategicamente as coisas. Isto é assim, é uma criticazinha, digamos assim, mas, quer dizer, é a explicação que eu encontro, não é? É que, porque, de facto, do ponto de vista estratégico, é claríssimo que tem que haver várias formas de podermos atacar este assunto. Não pode ser simplesmente fechar as pessoas em casa, embora isso, evidentemente, que funciona. E a forma alternativa de o fazer é testar muito mais. Testar e a outra parte que é ser capaz, o tal tracing, né? que é ir procurar as pessoas que tiverem contacto, etc. Portanto, eu acho que, aliás, isto é evidente porque há países, inclusivamente, que testaram quase praticamente a população toda para tentar, digamos, resolver isso, tentaram fazê-lo. Portanto, é uma solução que penso que podíamos aproveitar um pouco mais, porque existe esta capacidade. Esta capacidade, é isso que eu ia perguntar, para ficar claro. Existe esta capacidade distribuída em Portugal, seja através das infraestruturas, seja da comunidade científica em geral, universidades, departamentos, centros, as máquinas de investigação. A máquina, quer dizer, do ponto de vista de maquinaria, o essencial é uma máquina que faz PCR. Existem todos os laboratórios atualmente praticamente no país. E, portanto, é uma questão simplesmente de, digamos... Mobilizar, organizar. Um bocadinho mais. E financiar. Organizar e financiar. Sim, mas estas coisas do financiamento acabam por ser um pouco secundárias neste caso, digamos assim. Pois. Porque um teste PCR, também isto é preciso uma outra coisa, um teste PCR custa uns euros, não é? É barato. Agora, e só para quê? Para contrastar também com aquilo que está a ser, que é os preços de mercado, não é? Quer dizer, alguém vai fazer um teste e paga 100, 150 euros. 200 euros no privado. Sim, quando na realidade aquilo custa meia dúzia de euros, não é? Portanto, enfim. Há uma grande especulação. Olha, mas de qualquer maneira ficou claro que não só as infraestruturas e a comunidade científica em Portugal deu resposta imediata, como também que até está, de certa forma, subaproveitada e podia ser ainda mais mobilizada, porque isto do Covid veio para ficar, ainda não é já amanhã com a vacina também que se vai resolver tudo e que a gente pode voltar às nossas vidas normais, isso é claro. Eu queria entrar numa questão final para a nossa conversa, que tem a ver com colaborações europeias. Já ficou aqui identificadas algumas colaborações, claro, todas as infraestruturas não trabalham em isolamento, não trabalham nem sequer com parceiros europeus, trabalham de resto a nível mundial, e os investigadores que as procuram são de todos os países, nesse aspecto não pode ser mais democrático, desde que haja interesse na questão da investigação e naquele equipamento, as infraestruturas estão abertas. Mas é evidente que a Europa é o nosso, digamos, quadro institucional e geográfico mais próximo e, portanto, eu agora dava a palavra ao Rui, que nos quer falar um bocadinho sobre a importância das colaborações europeias.
Exato, eu acho que isso também, pronto, eu vou deixar passar este tema do Covid, acho que já vocês ficaram em, pronto, como todas as outras infraestruturas, nós também tivemos envolvidos no apoio possível nas nossas áreas, em ajudar realmente a passar esta fase, ou tentar fazermos passar esta fase, mas penso que também seria então esta componente da nossa ligação às infraestruturas europeias, porque nesse aspecto eu acho que é essencial voltamos a focar isto, é uma alteração também até da mentalidade. Nós do passado, cada laboratório tinha a sua, tentava obter os seus recursos. Eram microcosmos, não era? Eram Exatamente, microcosmos. duplicávamos, triplicávamos Triplicava. recursos e depois sem termos depois no total, e há aquela velha frase de que, como é que é, a soma das partes é muito maior, não é, do que sim, de cada, portanto, bem, uma frase assim semelhante, agora a soma é maior que, como é que é? A soma é maior que o total das partes, ou assim uma coisa. É algo assim, mas nós sabemos esse conceito, mas e também sabemos onde é que queremos chegar com o que é que estamos a querer dizer. E isto eu acho que é muito claro na experiência que eu tenho das infraestruturas, quer a nível nacional, quer depois também na sua transação a nível europeu. Por exemplo, no caso do C4G, eu costumo dizer muitas vezes, nós somos C4G porque até soa bem, mas podíamos ser EPOS PT, que é e o EPOS vem de European Plate Observing System, porque basicamente nós somos a counterpart aqui em Portugal de um consórcio. De uma infraestrutura europeia. De uma infraestrutura europeia que realmente até faz parte, eu não vou entrar nestas siglas todas, mas é um ERIC, que é um europeu. Sim, European, que o Adelino já falou, já explicou. É. E que nós realmente temos, tanto em que Portugal está envolvido, que contribui, claramente, Portugal é um dos membros fundadores, e onde há um compromisso. E esse compromisso também de Portugal, portanto, isto significa que Portugal está envolvido e contribui e recebe, porque recebe através dessa interação com colegas. Isso é um ponto. É um ponto muito importante, porque a própria Europa, se quer competir, não é? Como se fala desde a Agenda de Lisboa, já não sei quando é que isso foi, eu era para aí estudante, não sei lá, aos anos que isso foi. Desde a Agenda de Lisboa, se quer realmente competir com os Estados Unidos, com os grandes centros de produção científica mundial, agora com a China, não é? Tem realmente que mobilizar aquilo que já existe, evidentemente, e as infraestruturas com os diferentes polos nacionais são fundamentais para este tecido, não é, de criação de novos saberes, que vai ficando de umas gerações para as outras, apesar das questões irem mudando sempre, não é? Não há nada mais dinâmico que a ciência e que a investigação e, portanto, as infraestruturas estão à disposição de todas as questões sem dúvida, Marta, que existam ou que venham a existir, não é? Sem dúvida, eu penso que nós neste momento somos um contributo, eu acho que nós somos um ponto, um desvértice realmente da... Portugal, sim. Não, eu estou a falar mesmo das infraestruturas de investigação, sim. Um contributo para a ciência, para o desenvolvimento da ciência a nível europeu, a nível nacional, a nível regional. Com impacto na sociedade, com impacto na cultura científica, na literacia científica, com impacto na vida dos cidadãos. Eu acho que adorei ter a conversa convosco, esta conversa. Foi muito agradável e acho que aproveitámos para contribuir para o esclarecimento das pessoas do que é isso de infraestruturas de investigação. E eu até estou com vontade de fazer mais destas conversas com outras infraestruturas do roteiro nacional, porque é uma maneira de também, enfim, nós chegarmos às pessoas e explicarmos o que andamos aqui a fazer, que não é uma coisa desgarrada da vida delas. É isso? Bom, então, obrigado a todos. Eu gostei muito também, obrigado. Também adorei. Obrigado a todos e até à próxima.